Fala pessoal, boa tarde. Estamos aí no mais um café com capoeira. Nosso convidado hoje é o mestre Márcio, projeto Capoeira para Todos. Vamos esperar o mestre chegar aqui conosco. Já vamos mandar aí pro pessoal. Boa tarde, Aide. Tá aí já conosco. Vou falar de capoeira para todos, projetos, metodologias infantis. O mestre Márcio é um cara que está bem à frente aqui, se destacando, trabalhando também com a Federação Paulista de Capoeira. Muito bom. Vamos nessa. O mestre já está na área. Só ele aceitar lá. Ô, mestre Márcio, boa tarde, meu querido. Fala, Maguila, professor Maguila, tudo bom? Boa tarde. Tudo. Satisfação em falar com você. Que isso, satisfação é minha em poder recebê-lo aqui. Cafezinho com capoeira. Olha lá, ó. Ah, ó, que chique. Todo, todo capoeira escola ali. Muito obrigado, mestre, pelo convite. O pessoal tá chegando aí conosco. Vamos estar mandando um aviãozinho aí para a galera nos acompanhar. Que hoje o Certo? papo vai ser bom. Maravilha, maravilha. Estamos aí à disposição de qualquer tipo de pergunta, debate aí sobre essa nossa arte genuinamente brasileira, Muito que bom, tanto muito bom. traz vários benefícios aí. Vamos falar de muitos benefícios que ela oferece. Muito bom, muito bom. Estou aqui mandando para os contatos para virem conosco. Vem que hoje vai ser bom, um papo muito bom, de grande valia. Mestre Mário aí, Márcio, grande percursor ali na capoeira de Santos, né, com essa metodologia de capoeira para todos. Então vamos lá, e o pessoal vem chegando conosco. Todo mundo gosta de pegar o meio, né, mestre? Por isso que eu já chego aqui na live, eu já chego botando as perguntas quentes no começo para vir atraindo e mantendo o pessoal. Então, se Tá? apresenta aí para a gente, mestre, fala um pouquinho do seu currículo e vamos nessa. Bom, muito bem. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a presença do mestre Sampaio, que acho que acabou de entrar aí, que é um grande percussor da capoeira de Jacareí, um cara que eu admiro demais, assim como você. E eu venho da linha do Mestre Parada, acho que eu tenho a foto dele aqui. Esse aqui é um cantinho que eu tenho meu, né? Então, esse aqui é o Mestre Parada, que está no meio, estou aqui. E aqui é o Mestre Ribas, um dos mais velhos formados por ele. O Parada é discípulo do Mestre Sombra, né? Da Senzala. Aqui, ó, Mestre Grande Sombra. mestre Sombra. Mas a gente também tem uma linhagem muito próxima do Mestre Bandeira, né? Capoeira de Santos muito deve ao Mestre Curisco, Mestre Bandeira e ao Mestre Sombra, né? Então tem essa linhagem aí de capoeira. Na verdade, eu consegui frequentar um pouquinho das duas. Muito curioso, porque quando eu fui começar a praticar capoeira, foi em 1992, na cidade de Santos, tinha um projeto chamado Capoeira nas Escolas. Foi a prefeita Thelma de Souza, que é vereadora hoje aqui em Santos, já foi deputada federal, e ela colocou, implementou capoeira em todas as escolas. Virou uma febre. E era o Mestre Sombra que coordenava na época. E eu lembro que era metade dos professores era da linha do Mestre Sombra, metade do Bandeira. Eu cheguei a fazer algumas aulas que na época eu não jogava capoeira, eu jogava futsal. Eu era atleta de futsal daquela empresa chamada Perdigão, já deve ter ouvido falar. E eu tinha patrocínio, e eu tinha bolsa de estudo numa grande escola particular aqui em Santos. Só que aí eu acabei ficando de recuperação e eu perdi minha bolsa. Eu fiquei de recuperação por 90 décimos, não foi nem um ponto, nem fui para conselho. O nome da professora era Isaura, de Química. Quem bate não se lembra, quem apanha nunca esquece, né?
Eu não esqueço da Isaura, mas a Isaura foi boa para mim, porque através dela eu fui para a escola municipal e lá eu tive as minhas primeiras aulas de capoeira. Era um projeto assim que era uma vez por semana, às vezes a pessoa faltava, se eu não me engano, era o Toicinho, que era formado também do Bandeira, lá do Curisco. E aí depois eu cheguei a fazer umas aulas do Sesc, o Mestre Carneirinho, aí eu ia e voltava, não fiquei muito tempo, mas aí eu fiquei firme em 93 para 94 com o Mestre Fabião, que era aluno do Mestre Parada. E aí treinei com ele um bom tempo, fui fazer faculdade de Educação Física, porque eu acreditava que a capoeira poderia melhorar no seu âmbito de metodologia. Eu só tinha que agradecer, né, o saber popular desses grandes mestres e deixar esse legado único para a gente, mas eu achava que tinha muita gente que segregava um pouco a capoeira. O conteúdo, os conceitos, era uma coisa assim meia... Por exemplo, só quem tinha aptidão física conseguia fazer a prática do jogo, da capoeira em si. Era raro você ver alguma pessoa muito obesa, uma criança muito pequena na educação infantil. Pessoa com deficiência, então, era bem raro. Um ou outro que se aventurava. Mas não existia uma metodologia para respeitar essa individualidade biológica. Eu falei, pô, acho que vou fazer educação física. Aí já tinha começado um projeto chamado Capoeira Escola. A gente tirou o NAS. Eu e um amigo meu que era formado em educação física, eu estava fazendo educação física e já era um pouco graduado na capoeira. A gente entrou como curso extracurricular. A gente fez uma pesquisa em algumas escolas particulares em Santos, que eu tinha contato, inclusive aquela que eu era bolsista na época, eu tinha muita afinidade com a direção, e a gente percebeu que as crianças naquela época tinham pouca vivência motora, e a obesidade estava aumentando. Década de 90, a tecnologia começou a chegar nos lares. Na minha época, que meu pai, eu lembro, ele tinha uma TV e ele mandava eu trocar de canal. Troca de canal. Era Record, Manchete, Globo, Bandeirantes, Cultura e Gazeta só. E aí ficava mudando de canal. Era o seletor, não tinha controle remoto ainda. Então, até nisso, você tinha mobilidade para levantar do sofá. Na década de 90 não tinha mais. Telefone sem fio, comércio celular, notebook, videogame. A molecadinha fica no sofá e fica. E fica. E aí a gente fez essa pesquisa. Eu tive a felicidade, aqui em Santos tem um bairro que é a Bacia do Macuco, eu joguei muita bola lá. Lá e no final do Imbaré. E aí pegava a Liberdade, aquelas ruas ali, Freire e tal. Eu joguei muito futebol, muito polícia e ladrão, muito taco. A molecadinha hoje em dia, na década de 90, já não sabia o que era mais isso. A mobilidade urbana começou a atrapalhar os grandes centros e a violência também nas ruas. Então a criança não ia mais na rua, ficava em casa, era tudo muito fácil, então diminuiu a coordenação motora dinâmica. Aí a capoeira entra nesse viés de amplitudes gigantescas de movimento, movimento com o membro superior, com a cervical, o quadril, com o pé, a perna. Então a gente implementou com essa justificativa. Deu muito certo. Porque a aula não era uma aula fidedigna só de capoeira. Lógico, os movimentos, a musicalidade faziam parte de quase 90%. Mas a gente sempre inseria um elemento lúdico para chamar a atenção das crianças. Para essas crianças, né, se motivarem, estimularem. Começou a dar muito certo. Um ano depois a gente começou a trabalhar com pessoas em estado de vulnerabilidade social, no grupo Amigo do Lar Pobre. Aí foi o viés da capoeira ajudar na formação do caráter. E aí em 97, 21 de abril de 97, eu fui fazer um curso sobre lazer e recreação para pessoas com deficiência no SESC. E aí o cara que estava dando o curso, que depois virou meu professor, meu mentor, ele falou, ô, capoeira, como é que seria uma capoeira adaptada? Eu falei, caramba, e agora? Eu vim fazer o curso. Não, agora a dinâmica é essa, cada um vai criar uma dinâmica. Vocês têm 10 minutos. E era no Sesc que eu treinava capoeira, então eu tinha acesso à sala, peguei um birimbau, falei, vou inventar a ginga para pessoa cega. Aí pedi para uma amiga minha colocar a venda, e eu ia explicando oralmente como é que era a ginga. Atenção, posição anatômica, afastamento antero-posterior, que é o pé para trás, retorno à posição inicial, movimento braço junto. E aí comecei.
E ali falei, pô, vou criar esse método. Aí comecei a desenvolver para a galera toda. E aí o projeto foi crescendo, Maguila, foi crescendo, crescendo de uma maneira que eu não dava conta mais sozinha. E aí os discípulos foram crescendo, foram chegando. Hoje a gente tem um corpo docente de aproximadamente 10 a 12 educadores que são graduados na capoeira, alguns já formados, professores, né, instrutores, outros graduados que vão, com a minha supervisão, dar aula para educação infantil ou uma iniciação para uma pessoa com deficiência. Mas hoje a gente está aqui na Baixada Santista, em 3 cidades e mais ou menos 30 localidades. Olha que bacana. E é mais ou menos essa aí a nossa história. Mas eu sempre fui um cara muito inquieto, Maguila, eu não parava. Na época de aluno, eu ia muito no Messi, fui uma vez no Messi Pinati, ia no Messi Brasília, no Gladson, então eu ia demais. Cheguei para o Paraná, cheguei para Rio de Janeiro, né? E depois começou a vir os convites para dar curso, e a gente conheceu bastante estados. Mas a minha formação, tanto acadêmica, na faculdade, na própria pós-graduação, que eu fiz 2, depois o mestrado, foi lado a lado com a capoeira. Na capoeira, eu treinei muito, estudei bastante e treinei demais, né? Uma coisa de louco. Nos primeiros anos, era manhã, tarde e noite, todos os dias, para poder aliar o saber popular ao saber acadêmico. Muito bom. E o pessoal já está mandando pergunta aí. Muito bom. Começamos a live agora. Hoje nós não começamos às 17, Cafeína. Cafeína sempre nos acompanha. Muito obrigado por estar aí conosco. Né? E ela deixou aqui para o Mestre Márcio. Tem algum texto ou metodologia escrita do seu trabalho, Mestre? Legal. Muito prazer em Cafeína. Hoje a gente mudou porque 17 horas tinha uma aula e o Maguila foi muito cordial em permitir alterar esse horário aí. Toda segunda eu dou uma aula voltada para a preparação física de atletas de futsal. A capoeira ajudando essa preparação física. Então, por isso que mudou o horário. Mas temos sim um texto. Tava legal lá já. Olho no peixe, olho no gato. Muito bom. É uma interdisciplinaridade, né? Que a gente faz. Mas olha, Cafeína, eu tenho um livro, eu tenho um e-book. Esse e-book eu esqueci o nome da editora agora. É uma editora do exterior que gostou do nosso trabalho e a gente publicou via exterior, na Europa. E o título do trabalho é Capoeira Escola, o desenvolvimento da interdisciplinariedade para o ensino fundamental, que foi a tese do meu mestrado. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa de campo que envolveu quase 150 alunos, praticamente, e a gente comprovou que a capoeira, entrando como componente curricular no ensino fundamental, melhora muito o desenvolvimento do conhecimento de história, geografia, ciências sociais, ciências da saúde e língua portuguesa. A gente fez um questionário para os pais, para as mães e para os professores responderem, porque as minhas dinâmicas que eu dava de capoeira, eu lia todo o planejamento das outras matérias e na capoeira eu fazia o link. Então, a história do quilombo, né, a história do próprio povo africano, quando chegou no Brasil, o trabalho escravo. A gente fazia algumas brincadeiras, algumas que o Mestre Gladson criou, outras que a gente recriou, para eles entenderem o que era um capitão do mato, o que era um quilombo, como é que eram divididos os países da África. Então, foi muito legal. E tem tudo escrito nesse livro, que é a minha dissertação de mestrado. Eu acho que tem também na biblioteca virtual da Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, onde eu sou professor e também fiz o mestrado lá. Mas depois você entra em contato comigo que eu disponibilizo. O maior prazer. Boa. Aí, ó. Mais um trabalho. Ela já estava aqui até pedindo para o senhor mandar o link. Muito bom. Perfeito. Mestre, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de capoeira na escola. Aí depois a gente vai partindo para esses leques de possibilidades que o senhor abriu, né? O senhor está dentro da escola e é bacana a forma do que o senhor trabalha, que o senhor bota os alunos para fazer evento de 3 em 3 meses, é isso mesmo? Ou é de 1 em 1? Fala um pouquinho para a gente aí. É isso mesmo. O que a gente decidiu fazer, né? Os primeiros anos... Ó, deixa eu falar para o Mestre Sampaio tampar o ouvido aqui, viu? Porque senão ele vai querer fazer também. O que acontecia, né? Os primeiros anos, eu sempre fiz tudo.
porque eu tinha medo de dar alguma coisa errada e a capoeira ser prejudicada. Quando os discípulos foram crescendo, eu fui atribuindo mais funções para eles, para que eles um dia pudessem também criar o próprio grupo e, através da metodologia, né, diversificar, cada um com o seu estilo próprio e a sua natureza. Então, qual é a nossa ideia? A capoeira, ela infelizmente, ela só tinha um tipo de evento que trabalhava a motivação, os estímulos dos nossos alunos, que era o batizado, a entrega de graduação. Até esse nome batizado, eu troquei, eu botei entrega de graduação, porque muitas escolas, quando eu comecei, tinham muito preconceito em relação a essa linguagem. Batizado parece que tem alguma ligação com religião. Então, para não chocar de frente logo no começo do projeto, eu recuei, negativa de fundo, aí fiz o rolê e aí fui para cima, né? Então, expliquei que é uma entrega de graduação, e nessa entrega de graduação a gente tinha um viés, que o aluno tinha que estar bem na escola, via as notas, tinha uma avaliação da história, da música e do movimento, então não era só frequentar as aulas que ganhava o cordão, então tinha uma coisa assim para poder valorizar, né, essa situação. A gente viu que estava muito pouco, Maguila. Tinha aluno que entrava em março, dava uma passeada, ficava um pouquinho em abril, aí entrava de férias em abril e ia voltar em setembro, outubro, que era época de exame. Aí vinha para novembro para se batizar. Muitos professores, muitos mestres, até pelo lado financeiro, respeitam, dão um bom jeito, dão uma graduação de repente inferior do que ele deveria, o cara poder ajudar, porque eu vejo o batizado também como uma maneira de 13º, né? Às vezes, financeiramente, da maneira administrativa. Por favor, eu não estou colocando aqui nada lá do mercenário da capoeira. Mas o professor de capoeira, que infelizmente ainda não é uma regulamentação, né, não é uma profissão regulamentada, e vem lá daquela época do Fleury, de algumas pessoas aí que tentaram, inclusive vem um prefeito, candidato a prefeito de São Paulo, Zaratini, ele tinha esse projeto de lei de profissionalizar a capoeira. Depois eu vou falar com o mestre Valdenor. E ele vai candidato a prefeito de São Paulo. Então, é um jeito de você também ter um prolabore nas férias. Inclusive, meu mestre mesmo, teve uma época que ele fazia batizado no meio do ano e no final do ano. Só para aqueles que estavam treinando firme. E não faltavam, treinavam 3, 4 vezes por semana. Mas era uma maneira dele ganhar julho, porque julho muita gente vai embora também da academia, né? E aí o professor se dá mal. Mas aí estava muito pouco. Aí falamos, precisamos ter mais ideias. Os torneios que eram existentes, eu achava muito legal, principalmente da federação, que tinha bandeira verde e bandeira amarela, né? Aí mostrava eficiência. Só que a criança, ao meu modo de ver, pedagogicamente falando, ela ainda não estava preparada para esse primeiro impacto. Mesmo que seja técnico, só seja um toquinho. A Jean Piaget coloca que a criança só vai ter uma reversibilidade completa depois dos 13, 14 anos. E eu queria que todo mundo competisse, porque eu tinha muito aluno de 5, 6, 7, 8, 9. Então, como é que faria? Aí eu falei, vamos fazer um outro método. Eu participei dos Jogos Abertos, Jogos Regionais, e achei aquilo muito triste. Desculpa ao mestre, né, lá de Araras, com todo respeito à outra federação, tal, mestre Tim, mas a gente não enxerga e o público não entende o significado daquilo. Quem é que ganha? Minuto de Angola, minuto de regional, mas como ganha? Como pontua? Eu jogo com quem? É chave? Então ficou um pouco no ar. Então a gente destacou esses já existentes, falamos, vamos criar o nosso. Aí a gente criou o nosso. Criamos 2 tipos, individual e dupla. Por que o individual primeiro? Porque a criança ainda não tem uma noção espacial formada. Então, às vezes, ela não vai ter a flexibilidade necessária para chutar e não encostar, ou chutar por cima da cabeça, que nem a gente faz, que é bonito pra caramba, na capoeira se sincronizar. Mais ou menos uma sequência obrigatória, e aí ele desenvolve o resto. Só que ele tem que ter movimentos de esquiva, movimentos de ataque e algum movimento de maior controle corporal, que são as acrobacias. A criança da educação infantil eu coloco categoria viola, que é 40 segundos na roda.
A categoria médio é do ensino fundamental 1, que vai até os 10 anos, e até os 14 vai o Gunga. Então, viola, médio e Gunga. E depois tem as outras os outros mais velhos que a gente chama de berimbau de ouro. Aí é o pessoal mais velho e mais graduado. E aí eles fazem esse individual. Aí a gente põe 3 jurados, que são capoeiristas mais velhos, e eles vão julgar ritmo, conteúdo, né, se tem mais movimentos, e harmonia. E aí, nesses quesitos, sai o campeão, sai os mais... Mas eu acabo dando prêmio para todo mundo. Só que eu destaco os 5 primeiros para trabalhar isso tudo. Aí começamos a fazer o individual no primeiro semestre e as duplas no outro semestre. As duplas, lá atrás a gente fazia dupla masculina, dupla feminina. Com essa coisa nova do gênero, eu falei dupla, à vontade. É mista, é só masculina, é feminina. E assim a gente categorias únicas. Esses foram os primeiros eventos. Aí a gente falou, poxa, caramba, e aquele aluno que não tem uma boa aptidão física? Ele só vai para o batizado, no torneio esse cara não vai aparecer. Aí falamos, é verdade, vamos fazer alguma coisa com a música? A gente começou a fazer um festival de música, uma vez por ano também, uma vez cada 2 anos. Aí fala, pô, e o cara que não canta, não toca? Falei, então vamos fazer um festival cultural, que aí ele faz alguma peça, teatro, a cultura da capoeira, pô, legal. E aquele cara que tem vergonha? Eu falei, putz, vamos fazer então uma gincana. Então todo ano a gente faz uma gincana dos pais. Uma aula dos pais e filhos, os pais vêm, aí tem uma gincana. Pergunta e resposta, torta na cara, tem que estourar a bexiga para responder. Então, e aí no Dia das Mães a gente faz em vez de gincana, a gente faz um circuito. A mãe tem que fazer junto com o filho. Na verdade, a gente não fala mais mãe e pai, a gente fala Dia da Família, que a família transformou, né? Então, Dia da Família do primeiro semestre, Dia da Família do segundo semestre. Então, tem evento quase todo mês aqui, Maguila. É uma loucura, mas vale a pena porque é recompensa. O aluno fica fidedigno. E a gente atende várias valências. Gente que é boa no instrumento se destaca no instrumento, gente que é boa de história ali, gente que é boa individual, gente que é boa no jogo. Então, a capoeira ela possibilita essas inteligências múltiplas. E aí o projeto hoje abraça tudo isso. É trabalhoso, mas vale a pena. E aí cada um dos formatos... Reconhecendo talentos, né? Descobrindo talentos. Sim. Aí cada trio de formados organiza um desses eventos e eu supervisiono. Entendeu? Muito bom, muito bom. Mestre Adelmo aí entrou com a gente, obrigado. O mestre também passou por aqui, contribuindo um pouquinho também com a metodologia dele. Muito bacana. Esse é fera. Muito bacana. Mestre, tem uma galera do Capoeira Escola aí também que eu vi. Aí dá um alô aí pro pessoal, dá um alô pro pessoal aí. Formado Bruninho, mestre Albérico lá da Praia Grande. Olha aí, tem a professora, a educadora Ana Paula também, a Carol. Um abraço a todos aí, Maguila. Mete bronco, vamos embora. Muito bom, muito bom. Mestre, fala um pouquinho pra gente, trazendo a visão, né, do capoeirista que quer trabalhar com a capoeira, né, que realmente busca, né? O mestre Sampaio esteve aqui falando sobre a organização do capoeirista. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do capoeirista nesse âmbito escolar, né? Esse ambiente com que nós estamos, os cuidados, a questão profissional, né? O diálogo, enfim, é muito abrangente, né? Mas o que o senhor puder passar para a gente dessa sua experiência, tanto como educador, também quanto supervisor, né? Isso aí é muito importante para a gente. Então, deixa eu só agradecer também o Marcos Libânio, o professor Alan, que é meu formado mais velho, que está aqui também, e a Ana Paula falou que eu esqueci do Festival Cooperativo. Tem um outro evento que eu faço, que a gente faz, Maguila, que é assim, uma pessoa com deficiência joga com uma pessoa sem deficiência. É o Festival Cooperativo. O jogo mais bonito é a dupla campeã. Então, às vezes você vai jogar com cego, ou vai jogar com cadeirante. Se você conseguir jogar, buscar o jogo, fazer com que ele jogue, ou você se molde ao jogo dele, aí você realmente ganha o torneio. Então é para você ver se realmente você é bom, né? Você se amolda na necessidade daquele. Vou te chamar para ser jurado desse aí qualquer dia. Vamos lá. Legal.
Muito bom. A pergunta é sobre o capoeirista na escola, né? Então vamos lá. Gente, a gente precisa ter um pouquinho da essência da capoeira. Qual é a essência da capoeira do povo afro-brasileiro? Humildade. Se a gente não tiver humildade, a gente não vai para lugar nenhum. A humildade, a cooperação, nasce da filosofia africana. Lembra da filosofia do Ubuntu? Que o arqueólogo foi numa tribo africana, jogou os doces lá, mandou a molecadinha correr, a molecadinha deu a mão. Não, todo mundo junto, porque a minha felicidade é só quando a felicidade dos outros. A gente tem que pensar no prol da capoeira nessa união. Não adianta eu ir lá na escola e falar, olha, aqui é capoeira contemporânea, capoeira do celular. Não, aqui é só Angola. Não, aqui é só regional. Aqui é capoeira UFC. Não, gente. A gente tem que falar capoeira ali na escola, capoeira da escola. O que é a capoeira da escola? Que tem que formar cidadão. Qual é o objetivo de qualquer escola? Formar um cidadão. Eu não vou formar o capoeirista lá. O capoeirista eu vou formar na academia. Aí vai virar meu discípulo. Na escola eu não tenho discípulo, eu tenho aluno que pode me transformar em discípulo. Mas o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é que a capoeira seja uma ferramenta para melhorar os estudos sociais dele, geografia, língua portuguesa, história, que ele tenha velocidade de reação na hora de se esquivar bastante, assim ele vai ter mais sinapse cerebral e o pensamento dele lógico-matemático vai ser mais rápido para o cálculo. Ele vai conhecer tanta música de capoeira que ele vai entender que a língua portuguesa é formada do Iorubá e também do Tupi-Guarani, que ele aprendeu nas aulas de capoeira. Ele vai entender que quando eu faço um AU, eu estou estendendo o cotovelo, estou trabalhando bíceps, tríceps, contraindo o abdômen, que é o meu músculo estabilizador, e trabalhando a abdução e adução dos membros inferiores. É educação física e ciências naturais. É isso que o capoeirista tem que entender. Ele tem a faca e o queijo na mão, porque a capoeira é maravilhosa, ela traz alegria, é divertida. A criança vai aprender lá na quadra o que às vezes sentada 4 horas e meia ouvindo o professor, ela não tem saco para ouvir. Desculpa, perdão. Mas ela não tem. Desculpa, é que eu fico com raiva, Maguila, porque a escola não é democrática. Nunca foi. Na era colonial, o Dom Pedro, nosso imperador, a escola era só para a galera dele. A plebe, ninguém estudava. E a escola está igual. Ela é antidemocrática, ela é exclusiva, né? Exclui a pessoa, tem muito bullying. Né? As mesmas matérias, cara, que ensinava na era colonial, o currículo não muda. Opa, desculpa, mudou. Tiraram a língua latim e botaram, que era o tempo do mestre Sampaio, latim, ele vai me bater. E botaram o inglês agora. Só mudou isso. Então vamos colocar disciplinas novas, olha a capoeira aí. Mas desse jeito. Aí entra uma dificuldade que eu e o mestre Sampaio, a gente debateu muito, a gente combina nisso. Será que a gente vai ter profissionais capacitados para essa linguagem na escola? É o que eu dou uma cutucada sempre no mestre Valdenor. Né? A gente precisa preparar essa galera, se assar, tal. Precisa ter essa consciência. Porque não basta ser um grande capoeirista da salto mortal, lógico, é muito bom ter as amplitudes dos movimentos para ensinar. Mas tem que saber transmitir, saber a hora de transmitir. Tem movimentos que não vão entrar no meu conteúdo na escola. Umas tesouras, arpão, não dá, vingativa, não vai dar godeme, não entra. E músicas, eu vou ter que editar músicas. Vai ter música que eu não vou cantar na escola. Então a gente precisa compreender tudo isso aí. Muito bom, muito bom. Pessoal chegando. E, mestre, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das possibilidades que são possíveis trabalhar na escola, além daquela lá, né, que quando chega a data, a escola fica desesperada procurando um professor de capoeira para ir lá apresentar. É triste, né? Essa realidade é triste. E aí, vergonha na cara dos capoeiristas, se for aceitar o convite, cobrar. Cobre um prolabore ou peça pelo menos uma doação de alimentos, doação de produtos de higiene para você angariar para alguma entidade que a capoeira está.
porque a gente não pode se permitir ter só esse fluxo aí de oferecimento de espaço só no dia 20 de novembro ou no dia 22 de agosto. Muito bem. Obrigado, meu amor. Na escola, a gente trabalha da seguinte maneira, duas maneiras. Ou curso extracurricular, aí, campeão, aí, lindão. E aí, pessoal? Fala, Tá você tá lindo gostando ele. do papo? Manda like, manda coração. Que estimula impulsionar a live. Tá lindo, tá lindo. Vai começar o show também. Obrigado. Lindão. Então, a gente tem o curso extracurricular, que é após o período, né? Tem escolas que estão adotando o contraturno, é como se fosse a jornada ampliada de alunos, né? A pessoa frequenta meio período na escola, meio período tem outras atividades. Aqui em Santos, a gente começou em 2005, jornada ampliada de alunos, que era o segundo tempo do Ministério do Esporte. Você trabalhava com 4 turmas de 25 alunos, cada 25 alunos estava numa atividade, então era capoeira, esporte educativo, mas sei lá, pintura e outra modalidade olímpica, que aí vem o dinheiro do Ministério do Esporte, só vê se tem alguma modalidade olímpica, e tentar entrar dentro da grade, que é uma coisa muito difícil. Eu consegui inserir na grade assim que eu me formei na faculdade, em 99. Lá na Escola Verde, que te quero ver, em São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Lá eu coloquei de ensino fundamental 2, era do 5º à 8ª série, na época era série ainda. Depois que virou, foi até o 9º ano, né? Era 6º ao 9º ano. Agora, em 2005, eu coloquei no ensino fundamental 1 da Escola Ângulo. Foi uma terrível dificuldade, porque o Ângulo tem um sistema Ângulo, que é todo apostilado. Eu tive que criar um material e nem coloquei como nome capoeira, botei arte e cultura afro-brasileira, para eu poder entrar junto com a disciplina de artes. Então eu faço o link com a disciplina de artes, com educação física, ciências sociais. E aí por fora eu trabalho língua portuguesa, ciências naturais e tudo mais. Mas é muito legal, porque é um desafio. Você vai pegar turmas, de 25, 30 alunos, que são obrigados a fazer a tua aula. Então não dá para você fazer uma aula comum. Tem que ser um espetáculo, uma aula divertida, ao mesmo tempo com muito conteúdo, para você provar que é importante você ter aquela aula no currículo. Para o pai que paga a mensalidade caríssima e a escola, que é mercadológica, ela entender que a gente precisa dessa possibilidade. Então, por exemplo, o Ângulo, totalmente mercadológico. É uma escola que impulsiona para os vestibulares. E você está lá dentro falando de valores humanos, aproveitando e tentando disseminar essa cultura afro-brasileira, não basta o conteúdo afro-brasileiro. Eu faço um link, por exemplo, eu vou falar de agricultura. Os negros foram que trouxeram grande contribuição para o tipo de agricultura no Brasil. O pessoal cortava a cana de uma maneira. O negro trouxe o corte transversal que a deixava a raiz ainda viva, para poder crescer mais rápido. Então, eles têm tudo uma técnica. Então, você tem que fazer esse link. Num teatrinho que você bola, numa música, por exemplo, do Tony Vargas. Corta a cana, corta a cana, corta a cana, corta a cana no canavial. Você pode fazer uma brincadeira com isso. Aí não pega-pega. Dá para a gente fazer, por exemplo, tem uma brincadeira que eu faço, que eu chamo de cana-canavial. Imagina só, várias colunas é um atrás do outro, né? Então vamos lá, tem uma coluna com 5 pessoas, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aí quando eu falo canavial, tá todo mundo com o braço aberto, né? De frente para lá, todo mundo. Como se fosse umas canas, como se fosse um mato. Aí quando eu falo canavial, vira todo mundo para a esquerda. Cana, volta, canavial. E aí é um pega-pega no meio disso. Tem o capitão do mato e tem o escravo fujão. Desculpa, tem o feitor e o escravo. E aí, quando o cara vira assim, você não pode passar por baixo. Aí fez outra rua aqui, né? E é mó legal. Então essas brincadeiras que você tem um viés da história, a criança aprende
que a cana foi o principal produto naquela época colonial e que o escravo foi fundamental para a produção de cana. Depois a gente fala da colheita do café. Ô sinhá, quebrei meu pé, correndo da chibatada na colheita do café. Aí a gente vai fazer uma brincadeira da colheita do café. E aí a gente vai falar que o Vale do Parnaíba, em São Paulo, foi o maior exportador de café. E aí eu faço outra brincadeira do quilombo, aquela brincadeira de dar mão aqui um com o outro, ficar um embaixo, que o pessoal chamava de coelhinho sai da toca. Eu falo negro sai do quilombo. O quilombo, o negro fica lá, quando chega outro foge, e aí quem for pego vira capitão do mato, quem conseguiu pegar vira escravo, foge. E aí eu começo a falar dos quilombos. Quilombo de Palmares, por exemplo, em Santos, para quem não sabe, a minha cidade tem o segundo quilombo mais famoso, mais populoso, que é o quilombo do Jabaquara. Aí eu conto essa história, né, do quilombo de Jabaquara, né, que foi o Quintino de Lacerda, o seu rei. É muito legal, Maguila, é um conteúdo assim riquíssimo. Em março eu faço um trabalho só sobre as mulheres, né, eu falo de Acotirene, Aqualtune, que foram as precursoras do quilombo de Palmares, depois vem Dandara. É muito legal, tem muito conteúdo. Desculpa te interromper, eu queria pedir um pouquinho mais, até para o senhor agora vai vender um pouquinho do seu curso, daquilo que o senhor vem fazer, né, nas bagagens aí, de forma teórica agora. O senhor poderia citar algumas atividades que dá para fazer, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais? Passa um pouquinho pra gente dessa bagagem aí. Vamos lá. Beleza. Maguila, eu não sei se é só o seu, mas está dando uma certa falha, uma certa demora aí no seu. Não sei se eu também estou assim. Para mim, parece que não. Não sei se é alguma interferência, Wi-Fi. Pode ser. Como é você que está gerando? Aqui deve estar na Angola. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, gente, é muito importante que o Maguila falou sobre datas comemorativas. A gente, como capoeirista dentro da escola, a gente tem que ser um dos primeiros a levantar a mão. Por exemplo, Dia do Índio, eu. Dia da Consciência Negra, eu. Festa Junina, eu. Dia das Mães, eu. Dia dos Pais, eu. Dia do Porteiro, eu. Qualquer dia você levanta a mão. Por quê? Porque é importante você marcar presença. Você se colocar como importante daquela equipe de corpo docente. A tua diretora vai ver que você é um cara importantíssimo, que pode contar com você. E lembra, nos primeiros momentos, voluntariamente. Primeiro você mostra o teu trabalho, depois o pessoal vai ver que você é importante, e aí vai você solicitando mais horas aulas. Mas, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, hoje eu não falo mais isso, eu falo Dia da Família. Dia da Família em maio, Dia da Família em agosto. O que eu faço? Em maio eu faço uma matroginástica. A matroginástica foi criada na Itália, que vem matre, vem de mãe, né? Do latim, é aula da mãe com o filho. Então a gente manda alguém da família vir e fazer aula junto com o filho. Matroginástica. Então aí é legal porque traz a família. Teve uma escola que deu tão certo isso que eu tive que abrir uma turma para as mães. Então, a mãe fazia aula numa quadra, na quadra do lado tinha as crianças. Em alguns momentos a gente entrosava, em outros momentos separava. Às vezes a mãe está ali para fazer um trabalho corporal, quer tirar um pouco o estresse, quer ganhar um pouco fitness, né? A estrutura corporal, então você dá um trabalho, para a criança dá outro. Mas tem um momento que eu junto para trabalhar a afetividade. Às vezes a mãe trabalha muito e não fica com o filho, vem juntos. Então a gente tem esse momento. E o momento melhor é fazer a aula no Dia das Mães, ou no Dia da Família. Eu faço também um circuito. Esse circuito, como é que é? Eu pego meus formados, ponho um em cada estação. 1 ou 2 ou 3, agora tem bastante 3. Por exemplo, vai ter a estação das esquivas, vai ter a estação do ataque, vai ter a estação do alongamento, vai ter a estação da capoeira, aerocapoeira, aeroginga, vai ter a estação dos instrumentos e vai ter a estação do relaxamento. Então, os pais, eu divido, veio 100 pais na aula.
Eu tenho 10 estações. Divido 10 pais em cada estação. Em cada estação tem 3 professores para cuidar desses 10 pais, dessas 10 duplas. Aí de 10 em 10 minutos, eles vão passando. Menos que 10. A aula dá quase 1 hora e meia. É muito legal. Porque eles vão vivenciando um pouquinho de cada. Aí eu aproveito para dar o melhor da capoeira. A melhor esquiva, a esquiva que é mais fácil. Falo para os meus professores falarem qual é o benefício daquele músculo. Faço uma brincadeira no meio disso tudo. Na hora dos instrumentos, preparo, por exemplo, tem 20 pessoas, tem 20 instrumentos. Todo mundo vai tocar, vai ficar esperando. Aqueles 10 minutos tem que ser rico. Aí fala, pô, que legal a capoeira. O cara sai de lá e fala, pô, eu vou voltar. Você dá aula para adulto? É batata. Dessas aulas sempre... Você dá aula para adulto? Ah, claro, tá. Dá para a gente montar a turma junto. Né? E assim, nas outras aulas, nas outras datas, eu tento fazer algo. Por exemplo, Dia do Índio. Eu conheci um pouco da história do índio e aí eu faço alguns jogos indígenas. Por exemplo, tem uma luta indígena que chama Ruca-Ruca. É uma luta brasileira. A capoeira não é a única luta brasileira. Tem esse Ruca-Ruca e o jiu-jitsu, pessoal, né? Começou no Japão, mas o estilo hoje tem o jiu-jitsu brasileiro. Mas o Ruca-Ruca é tipo um sumô, mas indígena. Você tem que tirar o adversário. O pessoal grita, tem tudo uns cantos. Então dá para você fazer umas brincadeiras com o índio também. E falar que a palavra capoeira vem do Tupi-Guarani. Então dá para fazer vários links com datas comemorativas da escola. É muito importante. Muito bom, muito bom. Mestre, uma outra questão seria aí, como o senhor lidar, né, que nós somos educadores, nós somos gerenciadores de emoção durante a nossa aula, né? Então, vamos lá, como que o senhor trabalha a birra, como que o senhor trabalha o aluno indisposto, né? Não, você pega uma turma de 10 alunos numa escola, você vai pegar aqueles que querem fazer a sua aula, você vai pegar aqueles que vão ficar no cantinho, você vai pegar o aluno tímido. Então, fala um pouquinho dessa experiência, como nós podemos melhorar, qual a estratégia que o senhor usa e cada situação dessa daí, timidez. Vamos lá. Vamos lá. A chave a saída principal chama-se anamnese. Nenhum aluno do projeto Capoeira Escola hoje não recebe uma ficha. Essa ficha vai para todas as escolas particulares que a gente está e a gente explica a importância do pai responder. Por quê? Quais são as perguntas que tem lá? Sabe uma ficha de academia que você entra e aí o professor vai colocando lá? Nome, peso, altura, tudo bem. Tem várias dessas perguntas. Mas tem perguntas lá para eu ganhar o aluno. Então sejam espertos. Por exemplo, qual é o seu super-herói favorito? Qual é a cor predileta? Qual é a tua música que você mais gosta? Na televisão você assiste 3 pontinhos. Perguntas desse foco, que assim eu ganho esse aluno tímido, esse aluno hipoativo, que são perigosíssimos. Por quê? Porque ele lá quietinho, eu não sei o que ele está pensando. Quais são as experiências cerebrais que ele está levando? Quais são as sinapses que ele está transformando? Eu tenho casos de alunos hipoativos que se transformaram aí em pessoas, por exemplo, aquele crime que aconteceu lá no Rio de Janeiro, lá em Realengo, numa escola, uma chacina. Era um ex-aluno. Esse ex-aluno era hipoativo. Ninguém ligava para ele. Ele ficava quietinho. Ninguém quietinho, ninguém ligou para ele. Ninguém chegou para ele, se mostrou afim. O que ele fez? Agora ninguém vai esquecer de mim. Nunca mais. Não estou dizendo que todo hipoativo tem predisposição para isso, mas tem predisposição para qualquer coisa. Por exemplo, na escola, a gente vai trabalhar muito com a inclusão. A gente vai ter muito aluno com transtorno de espectro autista, com TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiper e hipoatividade. E vai ter muito aluno que não tem laudo. Sim. Mas a mãe vai chegar para você e vai responder, em casa ele é muito bagunceiro, ou a professora que você vai bater o papo, ele não para. Então você já vai ter esses dados e vai saber como lidar. Ele não vai te pegar desprevenido.
Então, a ficha de inscrição, a anamnese, é o primeiro recurso que o professor tem que ter. Segundo, isso aqui, ó. A educação é conquista. Você precisa conquistar seus alunos. É como se fosse um namoro. Por exemplo, se eu tivesse solteiro hoje, eu ia chegar para o Sampaio, pedir para ele a Mercedes-Benz que ele tem, pegar emprestado, botar um Djavan, entendeu? Chamar a gatinha para ir para um restaurante japonês, chegando lá falar arigatô, massagem, falar alguma coisa da cultura japonesa. Eu estou criando várias estratégias para quê? Para conquistar a menina. A educação é a mesma coisa, eu preciso conquistar o meu aluno. Como é que eu vou conquistar? Sendo divertido. A aula tem que ser divertida. Por exemplo, o meu aquecimento, eu vou lá dar uma alongada, às vezes tal, mas posso fazer um pega-pega de 1 minuto. Quando o pega-pega está pegando fogo, está muito legal, galera, que beleza, já aquecemos. Agora os movimentos, para a gente lembrar esses movimentos, para daqui a pouco, no pega-pega, a gente usar esses movimentos. Vocês estão comigo? Vamos embora! E, gente, não dá para dar aula de capoeira cansado. Aquele capoeirista sentado é só quem é mestre dos mestres. Era o mestre João Pequeno que dava aula dormindo, eram outros caras. A gente não está nesse patamar ainda de mestre de cordão de ouro. A gente tem que ralar, a gente tem que estar lá mostrando, disposto, feliz. A capoeira tem que ser sua missão e não sua profissão. Lógico, tem que ser remunerado, bem valorizado, mas você tem que estar ali com comprometimento. Aquilo ali tem que ser divertido. Acabou a aula, a criança, mas já acabou, tio, te agarrar. Teus alunos tem que ser do seguinte, tio, parou, quero te agarrar sempre, te beijar, te ver no meio da escola, nem é a tua aula, vão lá te agarrar. Escuta o som do berimbau, fica te procurando. Acabou, chega na aula, você tem que falar para eles, para um pouquinho. É um beijo no tio Márcio agora, outro no final. Que se deixar, eles ficam. É assim. A apresentação de capoeira é a mesma coisa. Não dá para ser uma apresentação de 1 hora. É chato para quem não é capoeirista. Tem que ser 5 minutos. Os 5 melhores minutos para chamar a atenção daquela pessoa. Falando, acabou já. Acabou. Se quiser, vai na minha academia. Se quiser, tem outro dia. É assim. A gente precisa valorizar. É conquista. E aí, conhecendo bem, aquele que faz birra, eu já vou deixar ele lá fazendo a birra e vou continuar fazendo a aula com os outros. Aquele que fizer malcriação, desobedecer, foi violento com, eu pego, puxo. Vem cá um pouquinho, meu querido. Vamos conversar com o mestre aqui. O que aconteceu? Não, vamos fazer o seguinte. Fica do meu lado aqui, eu vou dar aula. Eu quero que você faça um pouquinho de meditação. Sabia que a meditação é importante para a gente refletir nossos atos? Pensa um pouquinho. Aí na hora que ele está pensando, eu mudo a aula. E faço a brincadeira mais mega blaster divertida. Para ele ficar assim, ai caramba, eu estou aqui sentado e eles estão brincando. Por que eu fiz aquilo? Por que eu fui para almoçar? Meu Deus. É isso. Aí eu volto lá, dei 30 segundos de brincadeira, ele já está assim, aflito, babando. Falei, ô fulano, tá vendo? Olha que legal a nossa aula. E você estava correndo. Pensa só mais um pouquinho, eu já volto aí, hein? Aí vou lá, brinco. Aí eu me esmirilho, cara. Aí eu entro na brincadeira, zoo, sambo, tiro uma onda, aí volto lá, e aí? Você pensou? Ô tio, pô, você tem razão. Aí já mudou. É você saber jogar com as armas que tem. É conquista, cara. Conquistando os alunos. E você tem que saber mapear sua classe. Quem é o líder negativo, quem é o líder positivo, quem é o hipoativo. E aí você vai dosando os estímulos. Lembrar que a tua aula é a mesma aula, mas são estímulos diferentes. Porque o ensino tem que ser heterogêneo. Muito bom, muito bom. Vamos partir agora para a parte do que você trabalha também, mestre, né? Com o povo aí da capoeira especial, né? Portador de necessidades especiais. Dê aí pra gente um pouquinho da sua experiência, que é o que a gente mais vê, costuma ver, né? É pega lá, pegou o cadeirante, joga a capoeira com ele e ele tá lá olhando pra sua cara, né? Feliz que tá na roda e você não consegue acessá-lo, né? Então fala um pouquinho pra gente dessa experiência, deixa algumas dicas, vamos lá. Muito bem colocado. Gente, por favor, eu acho muito bonito fazer isso até para ter a primeira interação desse aluno. Mas não façam sempre. Foi a primeira vez, não sabe o que fazer,
você brincou um pouquinho com ele entrou, né, uns 30 segundos, legal. Mas você precisa criar um método que ele jogue capoeira, que ele ataque, que ele esquive, que ele tenha reação, de alguma maneira ou de outra. Ah, mas aquele que tem muita dificuldade, fica frio. Cada deficiência tem um tipo de comprometimento, mas vai ter algum sentido que você pode aguçar nele. Então, por exemplo, vai ser um pouco difícil a gente falar nesses 8 minutos finais que a gente tem, né? A gente já está quase estourando daqui a pouco. Né? Mas vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, deficiência intelectual. Na deficiência intelectual, eu tenho uma característica importante que é diferença de idade cronológica da idade mental. Então vai ter essa disparidade. Então eu tenho que, às vezes, fazer uma linguagem mais infantil. Na deficiência física, dependendo do membro que é comprometido, eu vou jogar com os outros membros. É um cadeirante? Não tem movimento de perna, mas tem de braço. Olha a minha bênção aqui. A minha chapa. A chapa é essa, a bênção é essa. Por que, que a chapa é essa e a bênção é essa? Porque a chapa eu bato com o pé assim. E a bênção eu bato com o pé assim. E o martelo é assim. Olha o martelo. É sério. Toma uma dessa na cara para tu ver. Um cadeirante super preparado. É isso aí. Joga com as armas que tem. Não tem nem braço nem perna. Mas faz aqui, ó. Cabeçada, malandro. Pô, cabeçada é um puta movimento da capoeira. Que eu já tomei de cabeçada de cadeirante, foi demais. Arpão. Tem um que faz arpão em mim, cara. Eu vou te mandar um link. Foi no Teatro Guarani, uma apresentação. E tem um aluno meu que é triplégico. O que é triplégico? 3 membros comprometidos. Um braço e 2 pernas. Ele faz com um braço só. Tal. Aí começa a ter um estímulo no pé, um pouquinho. Mas é só um braço só que é bom. Aí quando ele vai pro chão, meu irmão, todo mundo começa a chorar. Porque ele vai sozinho, eu não vou lá ajudar ele, que nem enfermeiro, põe ele no chão. Ele se vira. Eu ensinei ele a se virar. Por quê? Qual é o meu objetivo como professor de capoeira para uma pessoa com deficiência? A autonomia. Ele vai criar autonomia para poder viver. Por exemplo, esse menino, Maguila, ele mora num sobrado, cara. A mãe dele é 1,5 m, tadinha. Ela não vai conseguir segurar ele. 30 anos, 95 quilos. Então ele vai com um braço só, cada degrau, ele põe a mão no degrau superior, se ergue o corpo todo, puxa as pernas com um braço bom. Vai. E vai. Com um braço só, cara. E ele tá muito forte com esse braço. Hipertrofia forte. E aí ele vai subindo e vai descendo já hoje. Ligeiro, cara. Então hoje ele toma banho sozinho, ele come sozinho. A capoeira é o único esporte que ele praticou. Então a gente dá esse sustento. No caso da deficiência visual, a dica que eu dou é a oralidade, saber explicar, fazer uma audiodescrição e trabalhar com o tato. O tato é muito importante. O tato, você segurar a pessoa para ela fazer o movimento e ela te sentir fazendo o movimento. Só tomar cuidado com crianças, você precisa explicar para os pais que você vai tatear o filho e vice-versa. Na deficiência auditiva, eu trabalho muito com libras, com leitura labial e também com vibração. Os surdos têm vibração. Então ele põe a mão na cabaça, ele põe a mão no atabaque, descalço, fica bem perto da bateria dos instrumentos para poder se guiar. Então é um pouquinho dessas dicas aí que a gente vai estar disponibilizando aí no nosso canal no YouTube. Vocês podem acessar, mas também em cursos que a gente está aí à disposição para trocar experiências. Muito bom. Qual que é o nome do canal, mestre, para a galera que está aí nos assistindo? Mestre Márcio Capoeira Escola. Show. Mestre, já estamos chegando na reta final aí, né? O papo voou. Eu queria, antes da gente encerrar, a gente fazer um bate-volta de perguntas aí. Vamos nessa? Bora. Então vamos lá. Eu falo a palavra e o senhor me fala o que ela significa para o senhor, tá bom? No sentido. O que ela significa. O que ela significa, ou se quiser também expor um pouquinho da sua fala, tá bom? Antes da gente ir para esse bate-volta aí, deixa a sua mensagem pós-coronavírus, mestre. Gente, a gente precisa entender que nada é por acaso. Se a gente está nessa hoje,
é porque, infelizmente, aconteceu algo para poder compreender que a gente precisava ficar um pouquinho com a família e compreender que a gente precisava fazer uma reunião consigo próprio. Então, esses momentos de isolamento, a gente tem que tirar ele e sair dele melhor, com mais estudo, mais aprimorado, a própria forma física, se preocupar em fazer um exercício físico. Nós, capoeiristas, treinarmos mesmo, tocarmos mais instrumentos, cantarmos mais, se reinventar em aulas ao vivo, né? E eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Mas que a gente tire lições e sempre aproveite essas situações para a gente se reinventar e valorizar o ser humano. Vamos lá, Maguilão. Vamos lá. Mestre, capoeira escola. Minha vida, né? Minha filosofia é um projeto que a gente criou em 95 e está ajudando muitas pessoas até hoje em dia. Então, é a minha filosofia de vida. Né? Minha família participa, meus amigos, meus irmãos. É isso aí. Quem é o mestre Márcio? Mestre Márcio é um ser humano como outro qualquer, mas que se preocupa muito com o próximo. Ele não é feliz se o outro não está feliz. Ele quer entender que a passagem dele na Terra tem algum fundamento, alguma missão. E ele entendeu que a capoeira é uma ferramenta de envolver todo o segmento da sociedade. Ele enxerga isso. E quem é o Márcio? O Márcio é um pai de família, muito preocupado com a família, que é o combustível diário dele. Ele ama a esposa, ama muito os filhos. Os filhos para ele é tudo. Ele é o tesouro dele, né? A família para ele é o tesouro. A família em primeiro, segundo, terceiro lugar, depois o Márcio cuida dele próprio. Muito bom. Criança. A criança é o ser humano mais importante da Terra. É ele que vai configurar, né, o futuro e o desenvolvimento do mundo. Então a gente tem uma importância muito grande para as informações que a gente oferece para ele. Com certeza é o ser mais importante do mundo. Os portadores. Ah, eu vou te corrigir, eu vou te puxar a orelha, tá? Pessoas com Pessoas com deficiência. deficiência. Vamos lá. Portador, eu também falava assim, mas portador a gente porta um documento, o presidente quer que a gente porte arma. A deficiência eu não vou portar, eu vou lá na Praia de Santos, vou deixar minha deficiência em casa e vou sem ela. Não vou portar ela. Então não fala mais isso, hein? Chato orelha. Corrigido. Corrigido. Pessoa com deficiência. Ah, eu acho que valores humanos. É onde eu encontrei mais valores humanos, mais simplicidade, mais humildade, mais sinceridade, mais amor. Eu me reencontrei e aprendi muito com eles. Talvez eu tenha aprendido mais do que ensinado. Muito bom. Qual um sonho, mestre? Sonho, talvez oferecer essa metodologia para mais lugares, extramuros aqui da Baixada Santista, oferecer para mais pessoas se beneficiarem, que é uma metodologia muito legal construída, com muito embasamento da educação física, da pedagogia, da psicologia, e nunca deixando por baixo a essência e a raiz da capoeira. Então eu gostaria muito de avançar, que essa metodologia ajudasse mais pessoas no mundo. Muito bom. Chegamos aí no nosso 1 minuto final. Gostaria mais uma vez de agradecer. Deus abençoe o senhor, abençoe a família do senhor. Obrigado por disponibilizar esse tempo aí conosco, que é um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas, estar também com a família. Então, não fica aqui o nosso muito obrigado do Café com Capoeira, mestre. Obrigado, Maguila. Parabéns pelo teu trabalho em Jacareí. Sou teu fã aí. Às vezes que eu fui aí, fui muito bem tratado por você, pelo contramestre André, pelo mestre Sampaio, então nem se fala. Eu tenho um carinho enorme por vocês. Eu gosto muito da tua cidade. Com certeza eu voltarei mais vezes aí, mesmo que vocês não me convidem, para poder tomar um café e jogar um pouquinho de capoeira, porque vocês são muito bons. Que isso, a gente que agradece. Um abraço, valeu pessoal que está nos assistindo. Amanhã teremos aí a educadora Camila também falando conosco sobre capoeira dentro das escolas e dando para a gente
um pouco mais de suporte também. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.